Então, Alexandre, obrigado aí pela sua presença, em nome do IBRAC, do comitê. Agradeço aí, para a gente, uma alegria ter você discutindo um tema que é bem interessante, que o comitê já vem mapeando e olhando e discutindo já há algum tempo sobre diferentes ângulos com diferentes pessoas, né, que é o papel do TCU na regulação de forma geral, né, mas agora hoje especificamente, né, vamos tratar do papel do TCU na elaboração do edital do 5G pela Anatel. E eu não sei, Lessa, se o Luiz também está aqui na sala. Ricardo, primeiro agradecer, né, o convite, o seu convite, o do Lessa, é um grande prazer, viu, estar aqui com vocês, dividindo um pouco essa experiência nossa dentro do Tribunal de Contas. Eu convidei para participar o Luiz Baeta, mas ele vai nos alcançar daqui a alguns minutos, mas eu posso começar sem problema nenhum. E o Arthur ficou muito à frente do acompanhamento de todas essas discussões, né, fez um bom trabalho, ele vai poder contribuir muito conosco aqui também, tá? A gente, a hora que vocês quiserem, e o Luiz Baeta, daqui a pouquinho, ele deve estar entrando. Nós tivemos que atender uma demanda urgente, por isso peço desculpa por não ter conseguido alcançá-los aí às 9 horas. Mas então, Alexandre, a palavra é sua, vamos em frente, e agradecendo aí, não tem problema nenhum, invertemos a pauta, deu certinho, então que ótimo que podemos estar aqui discutindo esse assunto, essa relação do TCU com regulação, usando aí esse caso 5G de exemplo. Vamos em frente. Isso, exatamente, Lessa. A nossa intenção é aproveitar esse tema que é de interesse de todos vocês, né, que foi a aprovação do 5G, para falar um pouco de como que o tribunal vem ocupando espaço, como que ele vem expandindo a sua atuação e atuando, né, nas questões envolvendo a desestatização, as concessões e parcerias públicas e privadas. Bem, eu vou pedir para o Arthur ele dividir a tela, não sei se todo mundo acompanhando. Nós fizemos aqui uma breve, poucos slides, não muito, e eu acho que em 1 hora a gente consegue percorrer tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida no curso da apresentação, eu acho que vocês fiquem livres para interromper e perguntar. Se eu perceber que tem algo que mais à frente a gente vai ser capaz de esclarecer essa pergunta, aí eu já digo, a gente continua e mais à frente eu retomo ela, tá? Bem, nós dividimos a apresentação em 2 aspectos. Um mais geral, teórico, que é explicando, né, o processo de desestatização no TCU, e o segundo são as atuações específicas em outras desestatizações que não essa do 5G. Então vamos começar com só um apanhado geral. Muitos de vocês já devem conhecer, e nós temos um problema chato que foi criado com a Constituição de 1988, que ainda não foi possível ser resolvido de maneira adequada. O Supremo Tribunal Federal, ele não tratou da forma como devida. Hoje existem algumas ações no Supremo Tribunal Federal que discutem o que eu vou lhes apresentar aqui, mas não resolvidas definitivamente pelo Supremo. Na verdade, na década de 90, o Supremo Tribunal Federal acabou por reforçar o papel do Tribunal de Contas da União, as competências do Tribunal de Contas da União, muito no afã ou na boa intenção de entregar ao Tribunal de Contas uma atribuição apta a combater corrupção e desvio de recursos públicos. O nosso Constituinte, ele, no artigo 70, ele estabeleceu algo muito, muito difícil de ser compreendido quando a gente tenta explicar as competências do Tribunal de Contas no exterior, né, em especial nos países que já têm uma tradição democrática maior do que a nossa. Porque ele diz o seguinte, que toda a fiscalização, né, contábil, ela seria realizada sob o aspecto da legalidade,
da legitimidade, economicidade e aplicação de subvenções e renúncias de receita. Então, ao Constituinte indicar que ao tribunal competiria fazer uma fiscalização, uma auditoria, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, vejam o problema que ele nos causa, né? Ele dá para aquele controlador algo que ultrapassa em muito o âmbito que normalmente as atividades de controle estão adstritas, que é a legalidade dos atos. Por exemplo, o Ministério Público, quando ele ingressa com uma ação, né, uma ação de improbidade, ou ação civil pública, ou até mesmo uma ação criminal, ele está ali focado na violação à lei, concorda? Então, todo o trato do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos é um controle quanto à legalidade. Existe alguma lei que permite a prática daquele ato, ou alguma lei que proíba a prática daquele ato? É isso que o magistrado, que o Poder Judiciário vai analisar. Mas o Tribunal de Contas recebeu, além da legalidade, a legitimidade, que aí já entra em aspectos difíceis da hermenêutica jurídica, como a economicidade, para piorar mais a situação, né? Então, a gente entra numa discussão com o Tribunal de Contas já em desafio de interpretação de qual o limite dessa competência. O que vem sendo demonstrado, e vocês vão identificar, que não tem limite, por conta dessas três palavrinhas juntas: legalidade, economicidade e legitimidade. E o Supremo Tribunal Federal não quis ainda tratar o assunto como deveria tratar. Ele não quis. Teve um julgamento que eu participei no Supremo, foi muito curioso, era até um caso anterior ao meu, eu estava aguardando para sustentar, e isso há uns 7, 8 anos atrás, e foi muito oportuno, inclusive, porque eu estava discutindo, um dos aspectos que eu estava discutindo era uma condenação que o Tribunal de Contas havia impingindo a um cliente meu. E aí, antes do meu julgamento, o presidente, agora até esqueci quem foi o presidente na ocasião, mas ele colocou um assunto que o Tribunal de Contas da União tinha julgado irregular, antieconômico e ilegal a concessão de aposentadorias que o Supremo Tribunal Federal tinha concedido para os seus servidores. Né? Então, o Supremo concedeu as aposentadorias para determinados servidores. E o TCU julgou isso e aplicou condenação mesmo, aplicou multa, desfez todos os atos praticados de concessão de aposentadoria pelo Supremo para os seus servidores do Supremo Tribunal Federal. Aí esse cara ali meio sem graça, discutindo o assunto, né? Aí o ministro Marco Aurélio, como sempre, impecável, levantou a mão e falou assim: presidente, eu estou aqui estarrecido, porque eu gostaria de perguntar que a Constituição, como Vossa Excelência está nos indicando, entrega ao Tribunal de Contas a competência para decidir sobre as concessões de aposentadoria. E é a última palavra sobre concessões de aposentadoria na nossa ordem jurídica, é isso que nós estamos decidindo? Né? Porque se o for, aí eu pergunto, quem é que controla a concessão de aposentadorias feitas pelo próprio TCU? Né? É uma situação realmente muito paradoxal, né? E difícil do sistema acabar de se fechar. Então, muito do que vocês vão ouvir aqui decorre dessa abertura inicial que eu fiz questão de destacar e que, obviamente, todos vocês conhecem bem, né? Atrelados ao assunto da desestatização, nós temos a Lei Geral, o Plano Geral de Desestatização, que cria no seu artigo 2º, cumulado com o artigo 18, né, uma questão muito curiosa, que ele estabelece, isso foi uma inovação, existia uma intenção antes de não entregar ao controle externo a atribuição de fazer auditorias e fiscalizações prévias
inclusive o Tribunal de Contas da União, sempre tentou evitar a fiscalização prévia. Só que na Lei 9491, ela estabelece no seu artigo 18 que compete ao fundo, ao gestor do fundo de desestatização, né, preparar a documentação dos processos de desestatização para apreciação do Tribunal de Contas da União. Então, quando você lê ambos os artigos, tanto que entrega a capacidade de desestatização e impõe a apreciação prévia do Tribunal de Contas, você cria com essa lei uma obrigação que, por exemplo, para obras públicas, não haveria, não há, inclusive. Há vários casos em que diretores de grandes autarquias brasileiras tentando fazer a apreciação pelo TCU de um edital prévio. O TCU diz, não, eu não vou fazer essa avaliação. Mas no caso do Plano Geral de Desestatização, envolvendo, inclusive, privatizações e as concessões de serviço público, isso foi introduzido na ordem jurídica por essa lei, que, obviamente, foi adequada pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, que lá, no seu artigo 3º, ele estabelece claramente que assiste ao Tribunal de Contas, além, né, do âmbito de sua competência e jurisdição, recebida, por exemplo, por legislação esparsa, como essa da Lei 9491, também o poder regulamentar, podendo, assim, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre matérias de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos. E aí, com isso, a gente, então, fecha no regimento do Tribunal de Contas, regimento no artigo 258, inciso 2, que estabelece o acompanhamento, a fiscalização e avaliação dos processos de desestatização realizados pela Administração Pública Federal, né? Então, acaba fechando o marco regulatório para entregar, de fato, como entregou essa competência de acompanhamento de todas as concessões e privatizações, inclusive as prévias, né? Não apenas depois de já instalada, a continuação do acompanhamento das decisões dos órgãos reguladores. Fazendo com que o Tribunal de Contas acabasse se transformando no último regulador. É como se ele fosse o regulador de todos os reguladores. Em que âmbito? Da legalidade? Não, apenas da legalidade, economicidade e legitimidade. Então, é um superpoder, né? É um poder mais amplo que qualquer outro órgão regulador e até o Poder Judiciário teriam no controle dessas atuações. Como que funciona o procedimento que nós estamos analisando, né? Existia antes, o tribunal tinha uma instrução normativa anterior que estabelecia várias etapas para a fiscalização das concessões e privatizações pelo TCU. E isso era demorado, gastavam-se às vezes 3, 4 anos, emperrava a máquina administrativa, a capacidade das agências de fazer a sua atuação, a sua competência. Então, acabou que houve um movimento muito bem liderado pelo governo do Michel Temer, o Moreira Franco, se eu não me engano, foi ele o principal responsável, acabou criando o PPI, que era o Plano de Parcerias e Investimentos, convocou todos os ministros do Tribunal de Contas da União e os convenceu a dar mais celeridade e eficiência aos programas de parcerias e investimentos, envolvendo, inclusive, privatizações e concessões, né? Então, cria-se com o ministro relator, o ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, à época, era o ministro Raimundo Carreiro, que é, inclusive, o mesmo relator do processo do 5G, que vocês vão ver um pouco mais à frente, eu vou falar dele. Esse muito operoso, muito bem intencionado, o ministro Raimundo Carreiro, com profundo domínio de processo,
inclusive exerceu durante muito tempo, quase 20 anos, era o secretário da mesa do Senado da República, criando todas as estruturas e procedimentais do Senado e do Congresso Nacional. Então, ele conseguiu fazer uma instrução normativa que, de fato, gerou maior celeridade e eficiência, entregando uma única etapa para a fiscalização dos processos de estatização. E delimitando o que sempre foi um consenso, a necessidade dessa tal análise prévia do planejamento de estatização. E isso podendo ser identificado lá na instrução normativa, pelo artigo, se eu não me engano, é o artigo 3º e o artigo 4º. Só para vocês terem uma ideia, o artigo 3º, ele tem uma quantidade infindável, acho que são 23 ou 21 incisos. Esses incisos são todos checklist de quais documentos que o poder concedente precisa de encaminhar previamente ao tribunal, com minuta de instrumento convocatório, minuta contratual, com estudos de viabilidade, envolvendo uma quantidade enorme de documentos que são obrigatórios serem encaminhados, para que os prazos possam começar a ocorrer, né? E isso eu vou pedir para o Arthur explicar para vocês como aconteceu no 5G, e vocês vão ver que, de fato, isso, no modo geral, ajuda, tanto que no caso do programa PPI, tem ajudado, de fato, a sair determinados projetos, mas nem sempre os prazos estritos são totalmente cumpridos. Obviamente, depende da complexidade, da capacidade do poder concedente de entregar as documentações. Se, Arthur, se você puder passar o próximo slide, e aí eu peço para você, Arthur, por gentileza, relatar para nós aqui como que foram todos os passos desse caso do 5G. Bom dia a todos. Eu vou detalhar um pouco mais na prática como que acontece esse procedimento, que é regulado pela Instrução Normativa 81, de 2018, do TCU. Então, basicamente, quando você tem uma nova desestatização, você começa com a elaboração dos estudos pelo poder concedente, e nesse caso, Ministério das Comunicações, do 5G e a Anatel. E aí a Instrução Normativa 81, ela já prevê que, no mínimo 150 dias antes da publicação do edital, o poder concedente tem que enviar o extrato de planejamento da desestatização ao TCU. O que é esse extrato de planejamento? É basicamente um documento que vai conter a síntese com a descrição do objeto, a previsão do valor dos investimentos que vão ser realizados, a relevância desse projeto, a localização dos empreendimentos e um cronograma do procedimento licitatório. E, após isso, com outro prazo também estabelecido pela Instrução Normativa, de 90 dias antes da previsão de publicação do edital, aí sim o poder concedente tem que enviar muito mais documentos, que compreendem os estudos de viabilidade, o EBTEA, minuta de instrumento convocatório, com os anexos, incluindo a minuta contratual, o caderno de encargos, e isso tudo já consolidado com os resultados das consultas e audiências públicas que forem realizados pelo poder concedente. Na tramitação interna do tribunal, após esse recebimento da documentação completa, aí sim começa o prazo de 75 dias, que é estabelecido na instrução normativa, para análise da unidade técnica do TCU. E é importante destacar que esse prazo ele só começa após o recebimento da documentação completa. Ou seja, no caso do 5G, que isso até é destacado no acórdão, o TCU, a unidade técnica do TCU, ela verificou que tinham incompletudes nos documentos e solicitou tanto ao Ministério das Comunicações quanto à Anatel que enviasse a documentação completa para poder sanar essas lacunas. E aí, somente após esse segundo envio dos documentos pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações, que se iniciou esse prazo de 75 dias para análise da unidade técnica. Isso é interessante, você fazer um comentário rápido, pelo seguinte, essa questão, se você pudesse voltar até, Arthur, para o slide anterior, essa questão de incompletude nos documentos é muito também na percepção do auditor, né? Porque
não é tão objetivo assim, é o documento, se ele entende que existem elementos, mesmo que um documento chamado de A ou B ou C, não tem tudo aquilo que deveria conter, ele chama de incompletude. Então, ele fica nessa julgada. E quantas vezes a gente vê essa situação? Os documentos são encaminhados naquilo que se compreende adequado para a auditoria, mas o auditor diz, não, está faltando, isso aqui não é suficiente, você tem que me trazer isso, tem que me trazer aquilo. E aí, no caso, por exemplo, da Anatel, a Anatel teve que correr atrás de mais elementos, mais estudos, mais informações que ela compreendia não necessários, mas que foi alegado pelo auditor como insuficiente, né? Então, isso é um pouco subjetivo e muitas vezes manipulado, seja também pelo poder concedente, quando ele não quer ou não consegue apresentar tudo, seja também manipulado pelo próprio auditor, né? Isso, perfeito. Mas aqui tem um comentário interessante também, que ao mesmo tempo que a área técnica, né, seguiu super rígida essa história da completude e tal, e usou essa prerrogativa, você via já o ministro já comprometido e fazendo promessas de que não precisaria do prazo todo, etc. Então, aqui começou já... É um caso que também é interessante por causa disso, porque o ministro relator até participou da reunião do conselho diretor da Anatel, sentadinho lá, como se fosse um conselheiro, meio que chancelando aquele processo decisório e se comprometendo ali com o prazo, com o próprio conteúdo, e a área técnica não quer saber disso, ela quer completude, ela quer analisar no detalhe, etc. Então, começa a mostrar um caso interessante, porque o Carreiro foi se comprometendo, desde da aprovação da minuta digital pela Anatel. Então, é uma circunstância interessante, quase que de enfim, os ministros se comprometerem ignorando a área técnica já lá no começo. Perfeito, Les. A gente vai até tratar disso um pouco mais na frente, desse aspecto político. Bom, então, depois que você tem essa análise da unidade técnica, você vai ter um relatório preliminar com reuniões técnicas com os gestores, com a Anatel, com o Ministério das Comunicações, que vão poder apresentar contribuições adicionais em um prazo de 15 dias. E só procedimentalmente esse prazo de 15 dias não deduz do prazo de análise da unidade técnica. No caso do 5G, foram realizadas 4 reuniões técnicas com o Ministério das Comunicações e a Anatel, e o Raimundo Carreiro também destacou no voto dele que foram realizadas mais de 20 reuniões com diversos órgãos, entidades governamentais e representantes tanto do setor de telecom quanto da sociedade civil. Após, então, essa conclusão, nesse prazo de 75 dias da análise da unidade técnica, essa instrução vai ser submetida ao ministro relator, ao gabinete, que vai analisar, elaborar seu voto e submeter à apreciação do plenário. Após, então, a publicação do acordo, a Anatel, no caso 5G, realiza os ajustes, conforme as recomendações ou determinações do TCU, e procede, então, à publicação do edital. E agora, de forma mais geral, não especificamente só com relação ao 5G, mas em relação aos processos de desestatização em geral, o que tem sido de objeto de análise pelo TCU, principalmente? São os investimentos, se eles estão coerentes tanto com as receitas tarifárias e comerciais, quanto com as despesas operacionais do projeto, a demanda projetada, se as premissas que foram utilizadas são adequadas, se os estudos são atuais, e se essa projeção realmente é factível, a matriz de risco do contrato, se tem uma adequação e se tem uma clareza na alocação dos riscos entre poder concedente e concessionária, no edital e na minuta do contrato, os mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, se tem os parâmetros corretos, os critérios, os mecanismos para a realização dos reequilíbrios contratuais, e as garantias, se tem o TCU analisa o procedimento para a execução dessas garantias contratuais e se essas garantias contratuais são adequadas para a execução do objeto do contrato. Só voltando aí um slide, Arthur, só para fazer um comentário, vocês devem todos aí terem visto, né, a decisão do tribunal, pelo menos na imprensa. A unidade técnica, ela adentra em dados
detalhados, cálculos minuciosos sobre aspectos que muitas vezes passam desapercebidos, né? Pelo próprio poder concedente. Por que disso? Aí sim você pode passar para o próximo. Por quê, gente? Porque essa história do Tribunal de Contas, ele é muito, muito, muito importante. Não sei se você se lembra daquele problema que houve daquele juiz que construiu o Tribunal Regional do Trabalho, o juiz Laulau. Lembram disso em São Paulo? Esse juiz, só para quem tem muita gente jovem, não deve lembrar, ele era o presidente do TRT de São Paulo e foi construindo o prédio que era a sede em uma velocidade muito menor do que ele pagava. Então, ele recebia as notas fiscais, pagava as notas fiscais de avanço da execução do prédio, só que as notas fiscais estavam embutidos ali vários elementos que não necessariamente compunham um valor adequado em termos de materiais, equipamentos, obras e etc. Né? E foi descoberto que era uma fraude, era um processo grande de corrupção, o juiz foi preso, o Luiz Otávio, que era o dono da construtora também, e houve um escândalo no sentido seguinte: tudo tinha sido aprovado pelo Tribunal de Contas até então. Isso em 1996. Por que o Tribunal de Contas aprovava? Ele simplesmente, como qualquer Tribunal de Contas à época, recebia uma nota fiscal que tinha lá o valor, 15 milhões de reais. Houve pagamento, houve a nota fiscal, carimbava a nota, as contas estavam prestadas, né? Isso foi um escândalo tão grande, o governo, na época, o Fernando Henrique Cardoso, convocou o presidente do Tribunal de Contas, um ex-parlamentar seríssimo, inclusive meu conterrâneo de Minas Gerais, lá de uma cidade do norte de Minas, Montes Claros, chamado Humberto Souto. Esse um grande gestor, competentíssimo, pegou e recebeu do presidente da República a incumbência de transformar o Tribunal de Contas da União num órgão que fosse capaz de pegar qualquer nota fiscal, de qualquer tipo de situação e enxergar o que tem lá dentro de verdade, né? Para evitar a corrupção. Eu lembro que eu estava, na ocasião, algum tempo depois, eu estava no Tribunal de Contas da União, em reunião, quando o ministro Beto Souto, contando o caso, ele disse o seguinte, que o presidente Fernando Henrique havia afirmado que só com o órgão de controle, ou de órgãos de controle sólidos, como o TCU, a criação da Controladoria Geral da União, o fortalecimento e a criação das agências reguladoras, bem como fortalecimento do Ministério Público Federal da Polícia Federal, é que ele poderia ficar tranquilo de continuar entregando os ministérios para líderes de partidos diversos, que sem isso ele não dormiria tranquilo, né? E que, portanto, deu um cheque em branco para que ele pudesse contratar os melhores técnicos possíveis, com autonomia, para exercer, no estado da arte, a atuação de auditoria. E o tribunal, então, recebeu muito recurso, recebeu essa autonomia, criou, já vinha, né, obviamente é uma história, mas isso foi um marco na construção desse órgão, fortaleceu muito os seus técnicos, a ponto de essa CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicação e Mineração, ser multidisciplinar, com gente altamente capacitada, convivência e experiência, integrando informação, e não apenas da própria unidade, dessa própria unidade técnica, mas do restante dos órgãos técnicos do tribunal e daquilo que surgiu, se eu não me engano, em meados de 2005, meados da década de 2000, que foi um projeto chamado Projeto Combate. Esse Projeto Combate é a união da inteligência da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Super-Receita, do Tribunal de Contas, da CGU e de algumas outras órgãos de controle, acho que o COAF, o Banco Central, eles integram um núcleo
em que a função deles é dividir conhecimento para evitar desvio de recurso, seja por meio de fraude, corrupção ou por má gestão, né? E, de fato, o tribunal acabou se transformando num órgão de alta qualidade, que gera muita surpresa na administração pública, e a grande discussão que se tem hoje no âmbito do direito administrativo brasileiro é até que ponto esse fortalecimento do tribunal sufoca a capacidade de gestão tanto dos órgãos reguladores, das agências reguladoras, quanto do Poder Executivo, propriamente dito, né? Quanto que ele impede a criatividade, o dinamismo e o avanço. Então, nós, na construção, eu sempre digo assim, nós estamos construindo uma democracia, um Estado democrático. E a construção de democracia, ela é assim mesmo, ela não é de uma hora para outra, ela é lenta. E ela é sobre esses atritos. Alguns órgãos, algumas entidades, pelo princípio da confiança que elas vão recebendo pela sua atuação, vão expandindo o círculo de influência deles. O Tribunal de Contas da União, em especial, tem conseguido expandir seu círculo de influência e tem ocupado cada vez mais espaço, por mérito de seus técnicos e por também muito demérito de vários técnicos do Poder Executivo, que são muitas vezes incompetentes mesmo. Eu, às vezes, participo de reuniões que eu fico constrangido, né? Reuniões que eu estou, por exemplo, defendendo um lado, que é o Poder Executivo, ou agentes do Poder Executivo, que, quando sentando e confrontados em diálogo técnico com o Tribunal de Contas da União, fica evidente o despreparo do Executivo em relação ao órgão que o controla, né? Então, fica uma situação muito constrangedora, a ponto do poder, do órgão do controle externo se sentir legítimo em termos de conhecimento e competência para estabelecer as melhores práticas ao Executivo e ao próprio órgão regulador. Então, isso é uma situação que nós estamos vivendo, que é transitória, é óbvio, nós vamos, em algum momento, vai se estabilizar, nem que seja, de fato, ter o Tribunal de Contas como grande orientador de todas as normas técnicas, procedimentos a serem cumpridos pelo Executivo brasileiro. Como acontece em alguns lugares, inclusive, alguns países até desenvolvidos. Determinado órgão ocupa tamanha referência que se torna um direcionador. O problema do Tribunal de Contas, que aí depois a gente pode discutir isso, é que ele tem uma outra competência, que não é essa que nós estamos tratando, que é a competência de julgar as contas dos administradores, que é quase jurisdicional, se não jurisdicional. Essa competência, quando mistura com essa aqui, que é a de orientação, de análise, de delimitação das questões técnicas para atingimento da economicidade, eficiência, legitimidade e legalidade, se ele se adestivesse a essa, nós estaríamos num ambiente talvez mais estável, mais seguro. Mas como ele exerce a outra também, que é julgar as contas, aí ele gera instabilidade e insegurança a todos, porque ele também se impõe pelo medo, né, pelo medo que o fiscalizado tem dessa atuação a posterior do tribunal. No caso do 5G, nós tivemos o ministro Raimundo Carreiro, que o Lessa, inclusive, deve ter até mais detalhes do que eu, porque ele deve ter acompanhado isso proximamente. O ministro Raimundo Carreiro se empolgou, de fato, e recebeu, assumiu a relevância do que precisava se fazer para a modernização do Brasil, que é a implantação do 5G. O ministro das Comunicações é muito habilidoso politicamente, muito respeitado, né? Transita muito bem dentro do próprio tribunal, tem a confiança de alguns dos ministros do tribunal e de todo o meio político. Então, acabou se formando ali um certo consenso político, não apenas técnico, mas um consenso político de que deveria dar a direção pretendida pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel, né?
Como vocês veem, existem alguns temas que envolvem o Tribunal de Contas de uma maneira muito forte, muito presente. Isso é raro, viu? No sentido de ser favorável à gestão pública, né? A ser favorável ao Poder Executivo. Normalmente, como, por exemplo, no caso da Lava Jato, o Tribunal de Contas da União passou a ser o inimigo maior das construtoras, da Petrobras, enquanto ainda empresa que estava envolvida na Lava Jato, né? Depois acabou que houve um acordo do Tribunal de Contas com a Petrobras, mas durante a Lava Jato, por exemplo, o processo político levou o Tribunal de Contas a se tornar um inimigo de qualquer coisa que envolvesse engenharia e construção por uma suspeita monumental de ampla corrupção. Existem, às vezes, alguns casos em que a demanda política por desenvolver determinada atividade é tão grande que também abraça, né, em especial os ministros, que são políticos. Como você sabe, quase todos os ministros do Tribunal de Contas da União vêm de uma história de atividade política, partidária. São pessoas que têm essa percepção da realidade, né? Diferente dos técnicos, que são de carreira, são totalmente voltados aquelas disciplinas a que eles acabam se dirigindo. Então, tem uma visão técnica mais estreita, e os ministros, por ter uma visão política, tentam abranger maior, né, equilibrar. Esse equilíbrio não acontece sempre. Esse caso 5G aconteceu, né, mas ele não acontece sempre. Normalmente os ministros acabam ficando um pouco adstritos às análises técnicas que advêm dos seus órgãos técnicos, em especial quando eles têm que julgar as contas, que é essa outra competência que eu lhes coloquei, né. Nós trouxemos aqui também algumas atuações em outras desestatizações, né? E aí eu vou pedir para que o Luiz Baeta, que é hoje quem mais tem estudado o tema dentro do nosso escritório, para poder trazer essa experiência, essa vivência para vocês. Bom dia a todos, pessoal, tudo bem? Como o Alexandre e o Arthur bem colocaram aí, o tribunal ele tem um histórico de uma ampla atuação nos processos de desestatização do Brasil, e um ponto que tem contribuído bastante, além daqueles que o Alexandre destacou, que às vezes passa um pouco de ser despercebido, é o seguinte: o TCU ele tinha uma unidade técnica no passado especializada na fiscalização de processos de desestatização, tanto quanto a licitação quanto a operação, que é a extinta Cefid. E a Cefid, ela acabava englobando todos os setores fiscalizados pelo TCU. Então, você tinha técnicos trabalhando com o processo de concessão de rodovias, ao mesmo tempo com telecom, com portos, com ferrovias, mas sempre com um aspecto mais jurídico. Em meados dos anos 2010, houve uma junção entre as unidades técnicas. Pegou-se a SECOP, que era a Secretaria Especializada em Obras Públicas, junto com a Cefid, que era de desestatização, se juntaram. Então, aqueles técnicos que dominavam muito as questões técnicas, orçamentárias, de engenharia, de economia e administração, junto com os técnicos que dominavam os conceitos de concessões e de regulação, e criaram secretarias, hoje, né, a CEINFRAS, especializadas em cada setor. Isso gerou uma especialização cada vez maior dos técnicos do TCU e uma organização melhor para atuação em várias áreas dentro do tribunal. Especificamente no caso do 5G, a gente teve 3 apontamentos, 3 questões que foram analisadas pelo tribunal que demonstram um pouco dessa dubiedade e dessa regulação de segunda ordem, quase de primeira, que o tribunal faz. No 5G teve 2 pontos que foram muito interessantes. A unidade técnica, inicialmente, ela se opôs à inclusão da rede privativa de comunicação do governo, da União, que seria executada pelas autorizatárias do 5G, e pela execução
do país, né, a conectividade na Amazônia via infovia sobre os rios. Considerando que não teria esses novos investimentos a serem realizados pelos autorizatários, não teria relação com o objeto do leilão do 5G. Nesse ponto, apesar de ser uma discussão mais de modelagem do negócio, até uma definição de política pública, o ministro relator, junto com os demais ministros do TCU, à exceção do ministro Vital do Rego, na verdade, do Haroldo Cedras, me desculpa, eles se colocaram contra a unidade técnica, considerando que no artigo 135 da Lei Geral de Telecomunicações existe a possibilidade de, quando for ser feita uma outorga, uma autorização para um terceiro, para prestar um serviço de telecom, ou havendo interesse público, interesse da coletividade, pode ser estabelecida uma contrapartida. Então, o tribunal superou os apontamentos da unidade técnica para se defender pela legalidade da inclusão desses investimentos pelo privado, tanto para a rede de comunicação privada da União, quanto para o programa de conectividade na Amazônia. Logicamente, houveram apontamentos de correção quanto aos enforcements para garantir a execução desses investimentos, cronograma, como é que vai dar a transição desses bens para o governo público, para o governo, para a sua operação. Isso tudo foi objeto de determinações no acordo. Mas de forma contrária, e aí o ministro concordando com a unidade técnica, veio uma determinação, que na verdade veio não como determinação, mas como uma recomendação, em que fosse possível também a utilização de parte dos recursos do leilão do 5G para a expansão, né, da internet nas escolas públicas. Isso foi posto de uma forma muito clara pelo ministro Carreiro, que se trata de uma definição de política pública. Só que ainda assim, em razão de interesses da coletividade, considerando que já tem uma lei que estabelece essa universalização até 2024, o ministro Raimundo Carreiro concordou com a unidade técnica e propôs uma recomendação nesse sentido. E o tribunal, não foi apenas nessa questão do 5G que demonstra essa relação cada vez mais intensa e uma maior interferência do tribunal na regulação e na definição das políticas públicas. Na verdade, isso já vem antigamente, inclusive desde as primeiras concessões que foram as de rodovias no Brasil. Mais recentemente... Inclusive, só fazer um comentário, para a gente até não tomar muito tempo de todos, né? Conhecer a estrutura do que já aconteceu nas fiscalizações das concessões rodoviárias, que estão mais à frente, o Tribunal de Contas tem uma experiência maior, é oportuno para a gente conceber o que tende a acontecer com a ampliação das auditorias na telecomunicações, né? Esse caso da relicitação da BR-040 é um excepcional modelo, né? O Luiz vai mostrar. O tribunal começa a entrar em metodologia de indenizações, em detalhes, né? Justamente. A BR-040 foi a primeira ativa, a primeira concessão no Brasil que foi apresentado um pedido de relicitação com fundamento na Lei 13448, e após a NTT ter tramitado esse processo junto ao PPI, ter sido aprovado no âmbito da agência para sua relicitação, previamente à celebração do termo aditivo, houve uma representação no âmbito do TCU questionando, entre determinados aspectos, principalmente a metodologia de cálculo da indenização, que pode eventualmente ser devida à concessionária. Como todos sabem, né, no caso de ter uma relicitação, são avaliados quais são os bens reversíveis que foram adquiridos pela concessionária, implantados, que ainda não foram amortizados. Esses bens, eles devem ser indenizados, tem um cálculo prévio, e quem paga é o novo licitante, né, que ganha a licitação. A Lei 3448 não estabeleceu qual que seria essa metodologia. Igualmente, o decreto regulamentar também não estabeleceu qual que seria a metodologia para o cálculo da indenização dos bens reversíveis não amortizados, mas remeteu para uma regulamentação por cada agência. A NTT, em 2019, foi final de 19, ela editou uma resolução que estabeleceu que a metodologia para o cálculo da indenização vai ser feita considerando os dados contábeis da concessionária. Então, se pegaria o dado contábil de um bem reversível, faria o cálculo da amortização
e do quanto ainda precisa ser amortizado para se definir a indenização. Apesar de ter fundamento legal, regulamentar, o tribunal considerou que essa metodologia não seria a mais adequada por basicamente 2 fundamentos. Primeiro, porque quem domina as informações contábeis são as concessionárias. Isso, na visão do TCU, traria uma assimetria de informações para a definição dos cálculos das indenizações, deixando o poder público à mercê das informações prestadas exclusivamente pelas concessionárias. E um segundo aspecto é que essa metodologia da indenização pelo custo contábil histórico acabaria remunerando supostamente de forma indevida as concessionárias em relação à sua suposta ineficiência. Porque, como a concessionária ela é remunerada pela tarifa, aqueles custos, eventualmente a maior que ela teve, que são da sua responsabilidade na matriz de risco dos contratos de concessão, poderiam ser embutidos e repassados na indenização a ser devida. Chegou-se a ser proposta uma cautelar para suspender a celebração do termo aditivo para possibilitar a relicitação da BR-040. A princípio, a ministra Ana Reis deu essa cautelar. Depois de uma discussão, a apresentação de recursos de agravo e uma ótima defesa que a NTT fez nesse caso, junto com o Ministério da Infraestrutura, a ministra Ana Reis revogou a cautelar, possibilitou a celebração do termo aditivo, só que destacou que esse assunto vai ser avaliado no âmbito do tribunal e que isso ainda pode ser objeto de determinações que podem impactar no cálculo das indenizações. Olha, vejam, por exemplo, que isso é pura análise de economicidade, né? Por exemplo, no caso do reequilíbrio de concessões do plano de negócio, né, das rodovias de plano de negócio, o tribunal resolveu mudar o que a NTT havia estabelecido, como metodologia de reequilíbrio, caso, por exemplo, algum investimento deixasse de ser executado por alguma razão por uma determinada concessionária, né? A empresa, a NTT imaginou que aquilo deveria ser trazido ao longo do tempo, faltava 20 anos para a concessão, por exemplo, eu vou diluir no reequilíbrio 20 anos para fins de cálculo da tarifa. Aí o tribunal disse, não, eu acho que o certo é você fazer isso no ano seguinte, concentrado. Então, você vai reduzir a tarifa ano a ano. Então, ano a ano, você vai ter que recalcular a partir do que aconteceu, para mais ou para menos. O tribunal tem uma visão, obviamente, sempre favorável à modicidade tarifária, né, ou não gasto pelo poder público. Só que nesse caso, Alexandre, até em sede de recurso, foi apresentado um memorial, né, uma intervenção pela BCR, Associação Brasileira de Concessões de Rodovias, demonstrando o impacto que isso traria na cadeia produtiva, porque eu vou ter uma oscilação tarifária gigante, isso, ano a ano. E aí a Procuradora-Geral, a doutora Cristina, ela deu um parecer favorável ao recurso da NTT para reverter a decisão do tribunal que alterou a metodologia de reequilíbrio, está pendente de julgamento pelo tribunal hoje atualmente. Vocês conhecem essa questão da radiofrequência, né? Eu acho que imagino que vocês já estão acompanhando isso, a questão do controle dos bens reversíveis, que o tribunal acabou estabelecendo quais são os requisitos mínimos para que a NTT, para que a Anatel possa calcular. Isso gerou da Anatel algumas iniciativas, inclusive uma instrução normativa, né? A solução da arbitragem das concessionárias de telecom, tudo com atuação do tribunal já querendo adentrar no cálculo do que as empresas estão alegando de desequilíbrio econômico-financeiro. Então, ou seja, é de fato uma atuação cada dia mais ampla, adentrando em questões que poderiam ser compreendidas como da esfera de competência das agências reguladoras, né? Talvez o próximo slide, ou então você quer mencionar alguma coisa, Luiz? Desculpa. Sim, não, eu ia só dar seguimento, Alexandre, porque nesse caso de Viracopos é mais recente, né? O tribunal está exigindo algo que a lei não exige, pelo contrário, né? No caso da relicitação de Viracopos, o tribunal está exigindo que o cálculo da indenização de todos os bens reversíveis não amortizados seja feito previamente à relicitação e que não seja feito de forma amigável e concessional, e nenhuma parte controversa pode ser submetida à arbitragem, ainda que a lei, o decreto e a regulamentação da ANAC permita isso.
E, por fim, mais recente, na extensão de prazo da rodovia Presidente Dutra, o tribunal está questionando uma metodologia de cálculo e de encontro de contas que foi definido pelo Ministério da Infraestrutura, impactando também na definição do recebimento da indenização pela concessionária e das tarifas praticadas e calculadas no âmbito desse período de extensão de prazo da rodovia, da concessão, enquanto não é feita a licitação da rodovia Presidente Dutra, que está em vias de ocorrer. Então, esses são alguns exemplos, né, que nós conseguimos, que nós achamos por bem levantar, que são os mais recentes e que estão ativos no tribunal, mas há vários outros, que em vários outros setores, como a gente tentou destacar, que o tribunal, no âmbito das desestatizações, tem entrado além das suas competências, exercendo uma competência supostamente de segunda ordem, com alegações em supostas ilegalidades ou ineficiências e antieconomicidades. E isso fecha o que a gente começou, né? Tudo por conta daquelas 3 palavrinhas do artigo 70 da Constituição, entregando ao controle externo a competência de fiscalizar legalidade, legitimidade e economicidade. Então, ele é amparado sobre esses 3 princípios, amparado até então pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele tem expandido, de fato, a sua atuação, substituindo-se ao poder concedente, aos poderes concedentes, né, ao executivo, e tomando decisões e diretrizes relevantes na administração do país, né? Ou seja, é uma situação curiosa. Nunca vou dizer que ela é certa ou errada, são escolhas de formação institucional, da institucionalidade brasileira. Onde isso vai gerar, nós não sabemos. O certo é que a gente precisa de segurança jurídica. E estamos todos aí lutando, inclusive muitos que participam desse encontro hoje, alguns caros e colegas respeitadíssimos, têm tentado ajudar a mais bem equilibrar esses esforços de atuação, né? Obrigado, gente. Obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado a eles. Vamos continuar aqui um pouco o debate. E eu acho que uma observação, o que eu fiquei muito impressionado acompanhando esse caso do 5G é esse comprometimento do ministro, do Carreiro, desde o começo. E eu não sei se vocês, da experiência de vocês, viu alguma situação dessa e que realmente tornou o debate ali entre os ministros bem interessante, né? Porque você teve um voto divergente, pediu a vista, né? Voltou a subscrever tudo que a área técnica encontrou de problemática e tal, e as anotações da área técnica muito assintosas, falando mesmo para ilegalidade, né? Desvio, ali os investimentos na rede privativa, um verdadeiro desvio, né, nas regras de orçamentárias, porque afinal é o privado pagando sem orçamento para tal. E, não sei, eu fiquei fiquei bem impactado com essa forma do TCU se aproximar do processo, né, do ministro especificamente se aproximar do processo deliberativo e depois julgá-lo. Não sei se vocês têm algum comentário sobre isso, mas achei bem interessante, daí, porque me assustou muito quando veio a área técnica questionando tudo, de A a Z, e ele, né, já estava comprometido. Léo, só para o que é mais impressionante não é o ministro Raimundo Carreiro, o relator desse envolvido. O que impressiona é que todos os ministros, com exceção do Haroldo Cedras, se envolveram, né, pessoalmente nesse esforço. O ministro Raimundo Carreiro ele é muito voto vencido dentro do tribunal. Ele não é um ministro muito respeitado, né? Ele é ótimo, eu tenho uma grande admiração por ele em vários aspectos, mas ele não é muito respeitado pelos demais ministros do tribunal. Não sabia disso. Ele costuma perder, porque ele não é tido como a estrutura dos ministros mais técnicos, né?
Mas ele costuma divergir da área técnica também, por outro lado? Ele Não? costuma divergir, e sempre que divergia, os demais ministros o combatiam. O que é interessante nesse caso é que houve, de fato, um envolvimento de quase todos os ministros, com exceção do ministro Haroldo Cedras. E isso acontece quando não existe qualquer risco de se alegar envolvimento em atos não republicanos, como, por exemplo, corrupção, desvio de recursos, né? Isso os ministros se sentem mais à vontade para poder, entendendo a necessidade do Poder Executivo, de atender o Poder Executivo. Isso é raríssimo de acontecer. Isso é muito raro de acontecer. Normalmente, eles têm uma posição mais de autoproteção, autodefesa, com receio de que aquilo que o Poder Executivo pretende fazer esteja eivado de ilegalidade. Ilegalidade no sentido de crime, de corrupção, né? E a gente tem um interesse público, Alexandre, e a importância do 5G é muito grande, latente no Brasil. É uma discussão que está na sociedade, está na mídia, e o tribunal ele tem essa percepção. Lessa, nós já vimos, né, o tribunal, ele faz isso muito pouco, mas ele fez antes nas prorrogações antecipadas de ferrovias, nas rodovias da Rumo Malha Paulista e da Vale. O tribunal, a unidade técnica, ela bateu que os estudos para prorrogação não estavam adequados, não se estava comprovado adequadamente o interesse público nessas prorrogações, questionou bastante a sistemática de investimento cruzado, porque a maioria dos investimentos não seriam feitos nas malhas ferroviárias prorrogadas antecipadamente. E ainda assim, teve um grande envolvimento do ministro da Infraestrutura, do ministro Tarcísio. A NTT também fez um ótimo trabalho apresentando elementos técnicos e discutindo muito com os ministros do tribunal. E houve um consenso dentro do tribunal quanto aos na verdade eram 3, né, porque da Vale eram 2 contratos que foram prorrogados. E também com o compromisso que o tribunal vai acompanhar, vai auditar e fiscalizar esses investimentos e o cumprimento de todas as metas que foram estabelecidas no contrato em termos de qualidade e metas de desempenho para autorizar essa prorrogação. Então, o tribunal viu a importância, a gente tem uma malha ferroviária muito sucateada, viu a importância dessas prorrogações, com todo o trabalho muito competente feito pelo Poder Público e a NTT, e autorizou, mas com o compromisso de fiscalizar. E muito provavelmente o tribunal também fará a mesma coisa com o 5G. Ele vai fiscalizar de perto, considerando até mesmo as fiscalizações mais recentes quanto ao SFC. Já falou que ia fiscalizar mesmo, e acho que fiscaliza. Mas o processo decisório foi interessante. Não tinha vivido ainda um processo desse comprometimento do ministro, sentado lá no processo decisório. É bom. Muito bem. Isso é um resultado do fortalecimento do Poder Executivo. Quando o Poder Executivo melhora a sua estrutura, seus argumentos, e transparece credibilidade, tanto técnica como de boa fé. Mas aí, Alexandre, se você for ver, né, o argumento que a área técnica levantou, só para dar um dos exemplos, indo bem na tecnicidade, de que a construção da rede privativa do governo, com a justificativa que aconteceu e na estrutura financeira que foi feita, tinha tudo para cair, tecnicamente. A área técnica tinha razão, se você for ver. É sem pé nem cabeça aquilo. E, aliás, não sei, quando você vê assim, de um executivo forte, se você vê a motivação, né, desse compromisso, é uma motivação que tem tudo, menos um fundamento técnico, assim, robusto, não sei. Eu vejo dessa forma. Então... mas o que é mais vale, que vale mais, eu quis dizer é o seguinte: quando o Poder Executivo demonstra
convicção, capacidade técnica melhor e boa-fé, pelo menos, aparentemente boa-fé, né, isso é mais fácil de mover os ministros do Tribunal de Contas da União, né? Quando ele não passa... Acho que boa-fé, sim, eu concordo. E não é, quer dizer, não é nenhuma aberração, e aí, ok. Mas é que para reverter, se você vê a fundamentação da área técnica, para reverter esse caso específico, estou usando só esse exemplo, porque então eles estão acostumados com coisas horrorosas mesmo, é isso que eu tenho a dizer, não sei, é isso que eu teria a dizer. E tem uma questão interessante, quando você analisa os órgãos que são controlados pelo tribunal, né, tem diferenças absurdas em termos de postura do tribunal. Sim. Por exemplo, quando ele fiscaliza uma Codevasf, ele é muito mais duro e crítico do que ele fiscaliza um Banco Central. Por quê? Porque quando ele senta com os técnicos do Banco Central, ele aprende com os técnicos do Banco Central, ele tem posições ali que são de gente muito preparada. Já na Codevasf, ele sente que as pessoas estão despreparadas para exercer a função que incumbe a elas, sem contar os históricos de desvio, né? Então, é mais difícil de você, por melhor que você seja, convencer. E depende também um pouco da posição do líder, né? O Ministério da Integração Nacional, quando que resolveu cumprir a atribuição de executar as obras da transposição do Rio São Francisco. Quando foi exercido pelo ministro Ciro Gomes, na época, o ministro Ciro Gomes foi pessoalmente conversar com os ministros do Tribunal de Contas da União e obteve a aprovação do edital, previamente, inclusive, que nem deveria ser. Os ministros aceitaram aprovar. Muito pela postura que transparecia, não que necessariamente o era, eu não estou aqui adentrando a avaliação do que é, o que não é, que a gente não consegue saber, mas transparecia seriedade, compromisso, boa-fé, né? Então, isso é muito interessante. Quando os órgãos se preparam, se organizam e tentam levar uma mensagem positiva, com aparência de boa-fé, isso normalmente movimenta mais os ministros e, obviamente, não alcança os técnicos, porque os técnicos são treinados para exercer o papel que incumbe a eles, que é o... É ver problema, né? E o ministro tem, em tese, a necessidade de enxergar de maneira mais abrangente, né? Essa que é a estrutura que existe. Um ponto relevante que a gente precisa recordar, apesar de não estar destacado na acordo, é que a Anatel, durante vários anos, nas auditorias de governança feitas pelo TCU em relação às agências reguladoras, ela sempre foi muito bem avaliada. Mais recentemente, o tribunal tem criticado algumas posturas, alguns procedimentos e atos adotados pela agência, mas ela tem um histórico de respeitabilidade dentro do tribunal. Sim. Eu que só leio as coisas da Anatel, eu não dá para acreditar muito no que você está falando, porque eu só vejo críticas, mas a gente já ouviu isso também, no sentido de que, é verdade, eles criticam, talvez porque isso que o Alexandre comenta, né, o papel é quase que, né, a postura deles é de achar problema mesmo, mas eu acho que com outras frentes eles são bastante mais incisivos. Interessante. Muito bem. Bom, dito isso, não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma outra observação, pergunta? Só pegando o gancho aqui, Alexandre, Arthur, Luiz, muito bacana a explicação de vocês, assim, super clara. Eu fiquei bastante impressionado com a profundidade dos temas aí que vocês trouxeram, e eu fiquei com uma impressão, até partindo de um trecho aí da exposição do Alexandre, né, que acho que ninguém discorda que combater corrupção, ineficiência, tal, são pautas bastante legítimas, né? O problema é como que, em alguns casos, talvez, o TCU tenha utilizado essas pautas, principalmente a de eficiência, para entrar um pouco mais a fundo na questão da regulação, né, e da política pública, né? Acho que foi um ponto aí que vocês três
mencionaram em alguma medida. E o que nos chama a atenção, talvez aí no caso do 5G, e estressando um pouco mais o que o Lessa comentou, e aí também pegando um gancho nessa questão, talvez aí da interação política, né, dessa visão mais política do ministro, é que, de fato, assim, a gente que acompanha um pouco mais o setor de perto, vê muito pouca razoabilidade na inclusão desse tipo de obrigação como a rede privativa dentro do escopo do edital, porque isso sequer é um serviço que é posto à disposição da sociedade, né? Você tem lá o backhaul, por exemplo, né, dando uma forçada, é outra atividade, mas dá para dizer que suporta um pouco 5G, tal, mas a rede privativa é um negócio que ele está lá única e exclusivamente porque você não consegue arrecadar esse dinheiro para aplicar depois, porque tem a questão orçamentária. E a mesma coisa com as escolas, né? Se a gente pensar que o governo foi derrotado, pelo menos em 3 oportunidades recentes, né? Na lei do FUST tem lá o dispositivo que manda conectar as escolas até 2024. Aí depois veio uma lei lá de Covid mandando pagar a internet para professor e aluno. Aí depois vem uma outra lei falando, ó, essa conexão de escola vai ser assim, né? Que é a 14.180. Esse conjunto de normas, né? Ele coloca uma diretriz claríssima de que escola vai ter que ser conectada, inclusive com prazo. Né? E aí também o jeito que o governo reagiu a isso foi seguindo acho que uma dependência de trajetória de olhar como é que eu não gasto o recurso orçamentário, né? Então vamos lá pendurar no 5G. E eu acho que no final, assim, eu tendo a enxergar um pouco diferente, eu queria ouvir um pouco vocês em relação a essa divergência com a área técnica, porque acho que o Alexandre comentou agora, olha, o ministro vai dar uma visão mais geral, né, ele vai olhar também o aspecto político, mas pelo fato de a maioria dos ministros terem uma origem política, isso não permite que seja feita uma espécie de, sei lá, um cherry picking, né, esse caso aqui dá para passar, né, tecnicamente está errado, mas como o ministro é politicamente forte e tal, então esse caso vai passar, tal. Isso não acaba esvaziando toda aquela intenção ali do Fernando Henrique de ter um órgão que olhe no detalhe, que consiga conduzir, enfim, as coisas para que ele possa deixar o ministério na mão de alguém aí que talvez ele não confie tanto. Eu queria ouvir um pouco vocês sobre esse outro lado aí do processo decisório. Excelente, Matheus, a sua pergunta, porque isso é aquilo que eu falei, né? O tribunal exerce algumas competências. Essa competência que ele está exercendo é uma competência que, em tese, seria orientativa de aprimoramento das escolhas da administração pública, preventivamente, né? Nesse ambiente, os ministros e até os técnicos se sentem mais confortáveis de poder atuar numa maneira mais política e menos estrita técnica, tá? Só que ele exerce uma outra competência, que é a que hoje gera o maior tumulto na percepção dos agentes públicos, que é a competência de julgar as contas dos administradores públicos, julgar as contas deles, que aí é por ato já praticado, posteriormente ao ato praticado. E o tribunal vai e analisa se esse ato foi ilegal, antieconômico ou ilegítimo. O que é um absurdo, na minha visão, porque nessa atuação de julgar, né, que é o inciso 2 do artigo 71 da Constituição, o tribunal só poderia condenar um gestor a pagar multa ou devolver dinheiro ao erário na hipótese de ilegalidade. Essa é a minha tese, inclusive, que eu insisto nela. O Supremo ainda não resolveu isso. O Supremo está para resolver. Mas o tribunal não. O tribunal julga por violação à economicidade. Esse ambiente é um ambiente, Matheus, em que resolve a sua pergunta, que normalmente os ministros seguem a unidade técnica. É raro eles irem não concordarem com a unidade técnica. Eles geralmente acompanham. Por quê? Porque eles pressupõem a má versação de recurso público, entendeu?
Então, nesse ambiente aqui, do julgar, é raro a gente ver o que nós vimos nesse outro ambiente aqui, que são medidas propositivas para um aperfeiçoamento da máquina administrativa, da atuação da administração pública, né? Não sei se eu consegui te colocar a questão de uma... Não, Alexandre, acho que tá claríssimo. Acho que você estava falando aqui, eu lembrei de um outro caso que talvez até seja mais próximo aí da maioria do pessoal aqui do comitê, que é o do THC, né? Do THC2, que é um caso que aí eu até queria ouvir de vocês como é que dentro, né, desses diferentes ambientes, como é que vocês enxergam esse caso, né? Porque ele misturou um pouco de tudo, né? Ele teve a questão da eficiência, ele teve a questão de entrar na política pública, né? Quer dizer, a ANTAC vai lá e fala, essa taxa existe, o serviço existe, a taxa existe, ela é devida nessas condições, e aí o TCU vai lá, e aí eu realmente queria entender como é que foi o pulo, nesse caso, para sugerir a punição dos administradores lá, por todo o período que a taxa foi aplicada, enfim, que eu acho que aí também tem uma faceta que é importante, né? Quer dizer, você não faz aquilo que eu decidi que era a melhor política pública, eu vou lá e te dou um tapa, né? Acho que esse é um ponto importante também. Matheus, sem dúvida nenhuma. E o tribunal, ele próprio confunde essas competências, né? Ele mesmo faz uma confusão danada, gerando essa insegurança e instabilidade. Até que ponto ele está atuando como recomendação e não determinação. Ele usa as expressões nos acórdãos, muitas vezes, recomendo, mas quando você vai alcançar o conteúdo do voto, é uma determinação. Outras vezes ele usa o verbo determino, determinar. Só que quando você vai no voto, está muito orientar, né? Recomendar. E isso é uma pleide que eu sinto, assim, em 1 minuto, que nós temos 1 minuto, né, para encerrar, eu não vou conseguir, Matheus, aprofundar. Inclusive, se vocês quiserem, eu volto aqui com o maior prazer para a gente discutir esse tema e outros que vocês acharem interessante, né? Mas esse tema que você citou, isso o tribunal é useiro e vezeiro de fazer. Em especial quando ele trata desses ambientes que ele desconfia mais, que é o ambiente, por exemplo, de grandes construções de infraestrutura, né? Teve um caso interessante agora, Alexandre, eu sei que o nosso horário está acabando, mas entra um pouco no viés dessa análise do Tribunal da Política e da Regulação, que foi o caso da reabertura do aeroporto de Pampulha, em concorrência com a concessão de Confins. Acabou que o tribunal, ele entrou, mas não entrou na política, porque o ministro Bruno Dantas foi muito claro em falar, não pode abrir o aeroporto de Pampulha, por quê? O processo administrativo prévio para a definição de qual que é a finalidade desse aeroporto não foi devidamente fundamentado. Não teve um processo administrativo claro, não teve oitiva dos órgãos técnicos e jurídicos, e ele mandou fechar. Não pode concorrer com Confins para voos interestaduais. Só que ele acabou entrando na política nesse caso, apesar dele só vir pela parte da motivação e do processo administrativo. Porque, no final, ia ter uma concorrência clara. Você tem a Infraero, acionista da concessionária em Confins, com investimento de mais de R$1 bilhão, e logo após a realização dos investimentos, eu vou ter a Infraero operando o aeroporto ali do lado de forma concorrencial com Pampulha, com Confins, sem uma devida justificativa. Poucos meses depois veio uma nova portaria do Ministério dos Transportes, mudando a vocação do aeroporto. Então, o tribunal, ele viu esse problema, porque foi um processo administrativo de poucos meses, perto da época da votação da segunda denúncia contra o Temer, e barrou, entrando na política, mas com a fundamentação da discussão com o devido processo administrativo. Então, o tribunal é muito claudicante, né? Gente, eu vou ter que pedir perdão a todos, mas eu vou ter que sair, porque eu estou com uma outra reunião agora, 11 horas, viu? Vocês me desculpem,
Tá bom, também mas a gente gostaria de encerrar sair também, a gente com costuma realmente enfim, respeitar os horários, então eu vou também aqui pedindo para todos, agradecendo a todos a participação e vamos encerrando aqui também a reunião, agradecendo e até a próxima aí, tá bom? Até a próxima. Um Muito abraço obrigado para aí pelo todos. convite. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, gente. Grande abraço. Tá bom, um abraço. Até já.